Oi, pessoal, aqui é o Renato Gaúcho falando, tudo bem? Antes da história, atenção. Tá vendo esse kit maravilhoso com o irresistível perfume Florata delicioso, mais o creme hidratante corporal que você está mostrando? Pois ele vai ser sorteado na sexta-feira que vem e poderá ser seu. Basta você se inscrever no canal, dar o seu like e acompanhar o vídeo até o final. E se você for a sorteada, vai receber esse presentão em casa, sem nenhum custo. Tá afim? Então se inscreva no canal, dê o seu like, comente e acompanhe a história até o fim. Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Nós estávamos na estrada voltando de Palmeira quando aconteceu. Tínhamos ido até lá para comemorar as bodas de prata dos meus sogros. Foi uma festa bonita demais. Para lá de emocionante, com direito à missa celebrada, como se fosse um verdadeiro casamento. Olha, eles realmente capricharam. O problema foi que na volta pegamos muita chuva na estrada. Estava desabando o maior temporal. Cheguei inclusive a sugerir ao meu marido que ele parasse um pouco com o carro no acostamento, pelo menos até diminuir um pouco aquela chuvarada. Mas ele achou que no pé em que a chuva estava, ainda dava para seguir numa boa. Não concordei, mas fazer o quê? Mesmo assim, confesso que estava morrendo de medo. Estava realmente chovendo muito. E olha, parece até que eu estava adivinhando. Foi tudo rápido demais. Na verdade, não deu nem para ver como aconteceu. De repente, do nada, só vi aqueles faróis vindos na nossa direção. Depois, ouvi aquele barulho ensurdecedor, senti aquele impacto e simplesmente apaguei. Daí para diante, não vi mais nada. Era uma pista simples e acabamos batendo com tudo de frente naquele carro. Foi uma pancada violenta demais. Quando voltei à consciência, já estava numa cama de hospital. Ainda abalada, quase sem conseguir me mover naquela cama, a primeira coisa em que pensei foi no meu marido. Perguntei dele, mas não quiseram me contar na hora. Chegaram até a me dar um calmante, de tão nervosa que eu estava. Bom, nessas alturas, já tinha alguns parentes meus ali no hospital. Foram eles que me botaram a par de tudo. Desgraçadamente, meu marido não tinha resistido aos ferimentos e havia perdido a vida horas depois de ter dado entrada no pronto-socorro. Quanto aos ocupantes do outro carro, a tragédia não tinha sido menor. Das 3 pessoas que havia ali, naquele automóvel, somente o motorista conseguiu sobreviver. Não preciso nem dizer que a minha vida, depois desse acontecimento, perdeu completamente o sentido. Na hora, eu nem quis acreditar. Eu não consegui aceitar. Num primeiro momento, perdi completamente o controle. Meu Deus, fazia mais de um ano que estávamos casados, não mais do que isso. Tínhamos acabado de financiar a nossa casa, estávamos terminando de mobiliá-la do jeitinho que a gente queria, já planejando o nosso primeiro filho. Tantos sonhos, tantos planos, e de repente aquela tragédia. Minha vontade foi de morrer também. Meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida sem o meu marido? Era só o que eu me perguntava. Cheguei a maldizer o motorista que tinha provocado o acidente. Porque quem devia ter morrido, na minha opinião, era ele e não o meu Olavo. Não era o meu marido. Não tinha sido ele o culpado. Olha, fiquei revoltada demais. Com o coração cheio de ódio. Uma coisa é certa. Se não fosse pela força que recebi
dos meus amigos e, sobretudo, dos meus familiares, não sei o que teria sido de mim. Com toda certeza, teria morrido de tanta tristeza, porque vontade de viver, essa eu já não tinha mais. Sabe o que é você fazer planos ao lado de uma pessoa e de repente tudo se acabar? O tempo passou, a dor foi se abrandando aos poucos, embora eu nunca tenha conseguido esquecer do meu marido. E nem podia. Tantos sonhos, tantos planos. Às vezes eu acordava durante a noite, suando frio, com a imagem do acidente, aqueles faróis vindos para cima de nós, até o barulho do impacto eu consegui ouvir, foi traumatizante demais, uma cena que eu nunca mais consegui apagar da minha memória. Nessas alturas, já se tinha passado um ano e meio daquela tragédia. Eu ainda morava na mesma casa que tínhamos financiado. Minha irmã mais nova morava comigo, inclusive. Aliás, foi ela que veio bater à minha porta, dizendo que tinha um homem na sala querendo falar comigo. Eu estranhei. Um homem? Mas quem é? Não sei, não conheço. Ele disse que se chama Gerson. Falou que veio lá de Porto Amazonas, só para falar com você. Porto Amazonas? Meu Deus, Porto Amazonas ficava pertinho de Palmeira, cidade onde os pais do Olavo moravam. Mas eu não conhecia ninguém de Porto Amazonas. Quando me viu surgindo no corredor, o homem que estava sentado no sofá levantou-se e já foi se aproximando. Você é a Natália? Sim. E o senhor quem é? Meu nome é Gerson. Eu sou de Porto Amazonas. Eu vim até aqui porque eu precisava muito conversar com você. Pois não, mas qual seria o assunto? Bem, fosse o que fosse, deu para sentir que devia ser alguma coisa realmente muito delicada. Porque ele ficou fazendo um rodeio tremendo antes de falar. Sei lá, parecia nervoso, ansioso, agitado. No fim, se eu não tivesse me sentado no sofá, acho que teria desabado no chão. Porque aquele homem era com toda certeza a última pessoa que eu esperava ver diante de mim. Para minha surpresa, ali na minha frente, dentro da minha casa, estava ninguém menos, ninguém mais que o homem que havia provocado o acidente que desgraçadamente tinha tirado a vida do meu marido. Era ele, o infame, o homem que tanto eu tinha amaldiçoado em pensamento. E agora ele estava ali, diante de mim, dentro da minha casa, sentado no meu sofá, na minha sala. O que poderia querer esse homem comigo, meu Deus? Para minha surpresa, ele estava ali para me pedir perdão. Para dizer que sentia muito pela morte do Olavo. Para tentar explicar que não havia sido sua culpa. Que tudo tinha sido realmente uma tragédia. No fim, ainda arrematou. Natália, eu também perdi pessoas que eu amava. Minha esposa e a minha filha de 9 anos também morreram naquele maldito acidente. Sabe, na hora eu não nego que eu fiquei com muita raiva dele. Mesmo ele estando ali de coração aberto, pedindo perdão, quase de joelhos, tentando explicar que não tinha sido sua culpa,
Meu Deus, mesmo que isso fosse verdade, digamos que não fosse culpa dele, qual a diferença que fazia? De qualquer modo, ele tinha sido responsável pela morte do meu marido. Só que, não sei, depois que ele começou a falar da esposa e da filha, que ele tinha perdido naquele acidente onde eu havia perdido meu marido, meu coração parece que foi amolecendo. Até porque ninguém melhor do que eu para compreender a dor que ele estava sentindo. Era a mesma que eu sentia, só que em dose dupla. Olha, ele chegou a chorar quando falou da mulher e da filha. Na verdade, nós dois choramos juntos relembrando aquele dia tão trágico. Eram realmente lembranças tristes demais. Depois ele me contou que já fazia tempo que estava querendo me procurar. Tinha conseguido o meu contato através dos registros do acidente. Eu, na época, para dizer bem a verdade, fiquei tão atarantada, tão chocada, que não tive cabeça para nada, para correr atrás de nada. Até onde o corpo do Olavo tinha sido enterrado, ele quis saber, para levar uma coroa de flores e fazer uma oração diante do seu túmulo. Sabe, dava para sentir que ele realmente se importava. Não era uma coisa assim, da boca para fora. Dava para ver que ele se sentia mal demais em relação a todas aquelas mortes. Meu Deus, não apenas o meu marido tinha sucumbido naquele acidente. A esposa dele e a filhinha de 9 anos também. De modo que, mesmo a contragosto, no fim acabei por acompanhá-lo até o cemitério naquele mesmo dia. Depois, saímos para comer alguma coisa, conversar, e apesar de tudo, posso dizer que, a partir daquele dia, eu comecei a fazer uma outra imagem daquele homem. Ele morava em Porto Amazonas, mas vinha para Curitiba praticamente todas as semanas. E sempre que vinha, me ligava para saber como eu estava. Sabe, aquela raiva, aquele ódio tremendo que eu tinha dele, mesmo sem conhecê-lo, aquilo foi se amenizando, foi se diluindo. Porque agora eu tinha tido a oportunidade de conversar com ele. Meu Deus, ele não precisava me procurar. Ele não precisava se explicar. E, no entanto, me procurou, pediu perdão, se explicou. Então, eu achava bonita aquela preocupação dele. Apesar de tudo, gostava de conversar com ele. É como eu já disse, aquele ódio do começo, aquela raiva quase irracional, se diluiu, foi se desmanchando. Até que eu comecei a olhar para ele como mais uma vítima. Porque, repito, se eu tinha perdido meu marido, ele tinha perdido a esposa e a filhinha de apenas 9 anos. Apesar das lembranças tristes que qualquer conversa nossa sempre trazia, ao mesmo tempo, me fazia bem conversar com ele. Era como se o simples fato de conversarmos aliviasse a dor que, de certo modo, era comum a nós dois. Nós dois tínhamos perdido entes queridos no acidente, de modo que um acabava consolando o outro. Às vezes, quando ele vinha para cá, além de me ligar para saber como eu estava, a gente até combinava de conversar pessoalmente no centro. Depois que eu saía do serviço, era sempre um encontro rápido, coisa de 10, 15 minutos, se tanto. Depois cada um seguia o seu rumo. Mas o fato é que pouco a pouco nós fomos ficando mais próximos. Até que um dia ele me surpreendeu com aquele convite. Escuta,
Você não gostaria de passar um final de semana lá na minha terra? Em Porto Amazonas? Mas, não sei, Gerson, será? Ué, por que não? Você gosta de pescar? Pois então, a gente podia fazer um piquenique na beira do Rio Iguaçu, depois dar uma pescadinha, né? No domingo fica lotado de gente, você precisa ver. Tenho certeza que você vai adorar. Eu ainda hesitei um pouco, até porque era uma coisa tão fora de propósito. Um homem que até algumas semanas atrás eu odiava. De repente a gente começou a conversar. Ele começou a se justificar, a dizer que não havia tido culpa. Que além do meu marido, também ele sentia dor de ter perdido duas pessoas importantes, sua esposa e sua filhinha. Então, a imagem daquele homem, de quem eu sentia raiva, por quem eu sentia ódio, sua imagem, à medida em que eu ia conhecendo, foi mudando. Eu comecei a perceber que era uma pessoa boa, generosa, mais vítima do que propriamente vilão. E que também estava sofrendo. Então, quando ele me fez aquele pedido, eu hesitei um pouco. Mas ele insistiu tanto que no fim acabou me convencendo. Comecei a pensar, quem sabe realmente fizesse bem para minha cabeça? Meu Deus, há tanto tempo que eu não saía para passear um pouco. Se bem que já nessas alturas, eu já estava sendo criticada por alguns parentes pelo simples fato de estar mantendo conversa com o homem que havia provocado a morte do meu marido. Eles achavam que, em vez de conversar com ele, eu deveria era processá-lo. Só que, como eu já falei, a minha ideia no começo era exatamente essa. Eu sentia raiva dele. Eu tinha ódio por ele. Só que, à medida que eu fui conhecendo, que a gente foi conversando, que eu... deu para sentir que ele realmente não havia tido culpa de nada. Tanto que também tinha perdido a esposa e a filha naquele acidente. Eu sabia que os meus parentes iam me condenar. Mas disso eu não tinha dúvida nenhuma. Só que mesmo assim, depois de pensar um pouco, acabei aceitando o convite. E olha, não me arrependi. Porque foi realmente um final de semana muito agradável. Claro que às vezes eu lembrava do Olavo e me batia aquela tristeza, aquela melancolia, aquela vontade de chorar. Só que mesmo assim o saldo foi positivo no final. Não me arrependi nem um pouco, mas nem por um momento, de ter aceitado aquele convite e de ter feito aquele passeio. Naturalmente que esse passeio acabou nos deixando ainda mais próximos. Nossa amizade foi um pouco mais adiante, vamos dizer assim. Só que, mesmo assim, eu ainda estava longe de imaginar que algum tempo depois ele fosse acabar se declarando para mim. E eu digo isso porque acreditava realmente que aquele nosso relacionamento era baseado apenas na amizade, na solidariedade, na dor que tínhamos em comum. Até que um dia, ele chegou de surpresa à minha casa. Trazia um buquê de flores na mão. E mais uma caixa de bombons. Na verdade, a minha irmã já tinha comentado comigo. Olha, não sei não, viu, Natália, mas
Pra mim, esse cara tá dando em cima de você. Eu discordei. Realmente não acreditava. Mas que bobagem. De onde você tirou isso? Eu achava que não tinha nada a ver. Até que no fim, acabei percebendo que ela tinha razão. Olha, fiquei sem palavras quando ele me olhou bem fundo nos olhos e confessou que não conseguia me tirar do pensamento. Que desde aquele final de semana que tínhamos passado lá em Porto Amazonas, ele só sabia pensar em mim. Eu realmente não soube nem o que dizer. Até porque tinha sido um passeio de amigos apenas. De duas pessoas que tinham em comum a mesma dor. Mas nada demais tinha acontecido, de modo que eu realmente não esperava. Aí, de repente, ele chega na minha casa com aquele buquê de flores, aquela caixinha de bombons e, para minha surpresa, confessa que está apaixonado. Que não conseguia mais me tirar do pensamento. Mais do que isso, que queria namorar comigo. Foi uma surpresa tão grande para mim. Eu não soube nem o que responder. Meu Deus, dizer o quê? Na verdade, eu não tive nem estrutura emocional para conversar com ele a respeito desse assunto aquele dia. Mas como ele insistiu muito, acabei pedindo um tempo para pensar. Ele foi compreensivo demais. Falou que esperaria todo o tempo do mundo se fosse necessário. O fato é que desde esse dia, eu ando muito pensativo. Porque eu simplesmente não sei que decisão tomar. Eu simplesmente não sei o que fazer. Para começar, eu não sei se é certo com a memória do Olavo tentar me acertar com outro homem, apesar de já ter completado mais de 2 anos que ele se foi. Porque mesmo assim, mesmo tanto tempo tendo se passado, a verdade é que ainda amo o meu marido, mesmo ele tendo morrido. Eu sinto demais a sua falta. Sabe, tem horas que a saudade chega a me sufocar. Então, só de me imaginar com outro homem, eu sei que é bobagem, eu sei que é preciosismo. Meu marido está morto há mais de 2 anos, mas só de me imaginar com outro homem, eu sinto como se estivesse traindo o Olavo. Tanto que às vezes eu acho que nunca vou conseguir me acostumar com a ideia de que ele morreu, de que ele não está mais comigo. Por outro lado, também é verdade que às vezes eu me pergunto, meu Deus, será que eu não tenho o direito de pensar um pouco em mim? Quem sabe já seja mesmo a hora de tentar refazer a minha vida ao lado de outra pessoa? Para dizer a verdade, eu não sei até hoje ao certo o que sinto pelo Gerson. Mas de qualquer maneira, uma coisa não dá para negar. Eu gosto de estar com ele, de conversar com ele. Sua presença me faz bem. Verdade seja dita, ele tem me feito um bem danado desde que nos tornamos amigos. Esses dias atrás, ele esteve aqui em casa me cobrando uma resposta. Chegou até a me roubar um beijo. Mas eu o contive. Ainda não sei se já é hora de colocar outro homem na minha história. Eu simplesmente não sei. E olha, não é por falta de pensar no assunto. Nesses últimos dias, eu não tenho pensado em outra coisa. Só que não consigo chegar a uma conclusão. Meu Deus, será certo? Tudo bem, já faz mais de 2 anos. Meu marido se foi, só que
Mesmo assim, a presença do Olavo ainda é muito forte na minha vida. Eu ainda sinto tanto a sua falta. Às vezes, dentro de casa, a impressão que eu tenho é de que, de repente, ele vai entrar por aquela porta, me beijar do jeito que sempre fazia, me contar como foi o seu dia. É uma coisa tão forte e tão intensa, a ponto de eu não saber o que fazer. O Gerson, ele vive dizendo que eu preciso pensar um pouco mais em mim. Natália, eu também perdi pessoas importantes. Mas é que a vida segue. Claro que dói. Mas a gente precisa seguir em frente. Se você me der uma chance, eu vou te provar que eu posso te fazer feliz. Você veja bem, eu não quero jamais substituir o teu marido. Mas quem sabe a gente possa se ajudar. E no fim, quem sabe, ser feliz de novo. O tempo cura tanta coisa. Sabe, ele não deixa de ter razão. Mas eu ando tão indecisa, não sei que rumo tomar. Quero muito ser feliz de novo, porque só eu sei o que sofri. Só que ao mesmo tempo, não sei se já estou preparada para colocar outra pessoa na minha vida. Sem contar que ainda existe essa implicância por grande parte da minha família. Eles simplesmente não aceitam o fato de eu ser amiga do homem que, de um modo ou de outro, provocou o acidente que tirou a vida do Olavo. Não aceitam que eu seja amiga. O que diriam, então, se eu resolvesse ter um romance com ele? Eu queria tanto que Deus me desse uma luz. Sei lá, que me mostrasse o melhor caminho. Porque eu não quero cometer nenhum engano. Se for para continuar sozinha, amargando essa dor, fazer o quê? Eu já estou resignada mesmo. Que seja feita a vontade de Deus, então. Mas se for para eu trilhar esse novo caminho, me juntar a essa nova pessoa, se for para reencontrar a felicidade ao lado desse homem, por favor, meu Deus, me dê uma luz. Ele só tem me feito bem nesses últimos tempos, só tem me animado, me dado forças para continuar. Ser feliz é tudo que eu mais queria no mundo. Só que eu não quero cometer nenhum engano. Eu só queria ter a certeza de que estou fazendo a coisa certa. Porque, meu Deus, a última coisa que eu desejo nessa vida é ofender a memória do homem que eu mais amei.